Você já sentiu como se agora, aos 30 anos, você tivesse que estar em um lugar que todo mundo esperava que você tivesse, mas pra você, você não está? E isso te gera algum tipo de incômodo? Eu estou passando pela crise dos 30 anos, em que eu estou prestes a desistir do meu doutorado aqui no Canadá para fazer medicina, e hoje eu te conto um pouco sobre a minha reflexão sobre a famosa crise dos 30 anos. Pois é, pra quem já segue o canal há algum tempo e vem acompanhando essa minha trajetória, faz alguns meses que eu tenho me questionado se as decisões que eu tomei profissionalmente foram as melhores. E eu percebo que isso não é uma exclusividade minha, na verdade, todo mundo ao meu redor, que tá ali na casa dos 30 anos, alguns que já se aproximaram dos 40, alguns que já fizeram 40, também estão se questionando de tudo isso, né? Mas eu, como uma pessoa que tem muitos amigos da minha idade, né? E a gente tá chegando, ou esse ano, ou no próximo ano, ou enfim, ano passado, chegamos à casa dos 30. Eu acho que é o momento de fazer um balanço da nossa vida, e eu sei que é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de coisa, né? Esse momento que a gente chama de crise dos 30 anos, mas que nada mais é do que uma data simbólica, né? A completude de uma década, em que aparentemente você deveria estar em um lugar e você não está. Então você começa a se questionar: por que eu não estou nesse lugar? E esse questionamento, ele dói muito, né? Porque a vida toda a gente cresceu ouvindo que quando a gente chegasse nos 30 anos, a gente deveria ter uma casa, a gente deveria ter uma profissão, a gente deveria, enfim, estar em um lugar de estabilidade. E nos prometeram um mundo que não é mais o mundo que a gente encontra hoje. Eu cresci durante os primeiros governos do Lula no Brasil, então nos anos 2000, eu sou de 96, que foi um tempo de muita prosperidade pro brasileiro, né? Pro brasileiro pobre. Os meus pais compraram uma casa, né, nesse período. Muitos programas de incentivo à educação ou foram inventados ou cresceram durante esse período. Os anos 2000 foram um ano muito bom de ascensão das classes populares. E por que isso é importante para nossa discussão? Porque foi justamente nesse cenário que eu cresci vendo adultos conquistarem coisas que eu queria conquistar quando eu fosse adulto, né? Então, eu também queria ter a minha própria casa, sabe? A casa que eu cresci, que os meus pais compraram quando eu era criança, sabe? A minha mãe me teve aos 30 anos. Então, tudo era muito diferente, sabe? Minha mãe trabalhou a vida toda no Bradesco. Eu cresci vendo ela tendo uma carreira cheia de benefícios, entre aspas, né? Mas assim, vale alimentação, plano de saúde que era excelente naquela época. E eu falava, cara, que vida legal, né? Tipo assim, a minha mãe, naquela época, não tinha dimensão que a minha mãe não gostava do que ela fazia. Mas pra mim, eu via a minha mãe sendo o adulto que eu queria ser. O adulto que tinha carro, o adulto que tinha casa própria, o adulto que tinha um emprego, que tinha vários benefícios, que te dava férias, não sei o quê. E tanana. Mal sabia eu que tudo isso não passa de uma obrigação legal. Mas enfim, gente, a minha mãe era muito um modelo de pessoa batalhadora pra mim. Ela ainda é. De uma pessoa que saiu do interior e que foi conquistar a vida na cidade grande, né? Na grande capital do Brasil, né? Na grande São Paulo, uma cidade que dá tanto medo, mas ela foi lá e ela conseguiu. E as situações, o contexto do mundo era um contexto relativamente favorável para essa conquista. Então foi isso que me prometeram. Quando eu tivesse nos 30 anos, eu estaria assim, talvez. Só que diferentemente da minha mãe, eu seria uma geração que teria acesso à faculdade, eu seria uma geração que teria acesso a uma escola de inglês quando adolescente. Então, se a minha mãe conseguiu tudo isso, é óbvio que quando eu tiver 30 anos, eu estarei decolando. E não é pra dizer que eu não estou decolando, porque tanta coisa aconteceu dos meus 20 pros meus 30 anos, sabe? Eu estudei em uma ótima faculdade, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer o SISU e de estudar no Rio Grande do Sul. Então, me formei em uma faculdade pública. Eu tive a oportunidade de estudar na USP no mestrado, que foi uma excelente universidade. E agora eu estou morando no Canadá há mais de um ano. E isso é sim uma coisa que, pra minha família, pra minha mãe, era inimaginável. A começar lá de quando eu fui pro Rio Grande do Sul estudar, minha própria mãe falava que pra ela, pra geração dela, mandar um filho estudar em outro estado do Brasil, não é nem em outro país, em outro estado do Brasil, sem que ele precisasse trabalhar,
já era uma coisa inimaginável quando ela tinha a minha idade, né? Quando ela tinha 18 anos. Então, eu sei que muitas coisas, muitas etapas foram vencidas e que houve sim um avanço em relação à geração da minha mãe. Mas eu cresci com tanta expectativa para os meus 30 anos, e agora que os meus 30 anos estão prestes a chegar, eu me questiono, sem desprezar tudo isso que eu comentei com vocês, se eu estou num lugar que eu gostaria de estar, né? E foi desse lugar, local de incômodo que surgiram as várias inquietações que eu já contei aqui no canal e que quem segue o canal já conhece, né? É, eu acho que isso também parte de uma parte da minha personalidade que é muito interdisciplinar, né? Desde criança, eu sempre gostei de muitas coisas. E eu acho que talvez vocês, alguns seguidores do canal, com quem eu tenho conversado, já me falaram que se identificam com esse pensamento. Mas eu acho muito cruel a gente ter que escolher uma coisa pra fazer. E quando a gente é mais novo, né? Quando a gente tem 18 anos, eles colocam isso como assim, a grande escolha que vai definir a sua vida. Então você absolutamente tem que escolher fazer algo que vai te definir pelas próximas décadas. Melhor se for pra sempre, mas pelo menos pelas próximas décadas. E, gente, quando você tem 18 anos, isso é muito cruel, né? Isso é muito cruel. Eu gostava muito de matemática quando eu era criança. Eu gostava muito de ciências. Eu era muito… Sabe, meu desenho favorito era Laboratório de Dexter. Eu era super nerdola até a quarta série, quando era tudo unificado, as ciências, né? Depois eu também gostava, quando eu fui pro sexto ano, que dividiu… em que as matérias ficaram separadas, né? Química, física, biologia. Eu gostava de biologia, eu gostava de química. Mais ou menos ali de física, né? Uma física básica eu gostava. Quando começou a ficar muito cálculo, eu comecei a gostar menos, mas eu gostava e eu era bom nisso, sabe? Assim como eu também era bom em língua portuguesa, eu também era muito bom em literatura, eu também era muito bom em história, me fascinava, sabe? Os períodos históricos, como o mundo acontecia. Também gostava de artes, embora eu seja uma pessoa sem nenhuma habilidade manual. E pra mim foi muito difícil, sempre foi muito difícil ter que escolher algo para fazer. E aí quando chegou aquele momento fatídico do o que você vai fazer no Enem, sabe? O que que você vai fazer na faculdade? Eu não sabia, sabe? Eu acho que de uma certa forma eu me fechei pra tudo que fosse fora das humanidades, porque essa pressão que a escola faz na gente, né, esse sistema de Enem, de passar no Enem, de ser o orgulho da escola, isso bitolou a minha cabeça, porque eu não queria estudar mais do que eu já tinha estudado, sabe? Eu não queria passar mais anos da minha vida naquela pressão. Então, no final do ensino médio, eu só queria passar em alguma coisa, ir pra faculdade e estudar algo que eu gostasse, e não ser obrigado a fazer aquelas listas enormes de matemática, aqueles cálculos super complexos de física, principalmente pelo fato de eu não ver aplicabilidade naquilo. Eu não entendia por que eu tinha que aprender a calcular fórmulas de aceleração, fórmulas de volume de triângulo, sendo que, na realidade, aquilo ali não se aplicava na minha realidade, né? Então, eu não fiz cursinho e eu decidi que eu faria o Enem com o conhecimento que eu tinha do ensino médio. E se eu passasse em algum lugar, ótimo. Se eu não passasse, daí sim, talvez eu fizesse cursinho. Mas se eu passasse, não importava onde fosse no Brasil, eu iria, né? E quando eu tava, né, fiz o Enem, então, em outubro de 2014. E aí minha mãe falou, tá, e você vai fazer o quê, né? Sinceramente, nessa época, eu queria muito fazer produção editorial. Eu tinha uma revista amadora de moda, sempre gostei muito de moda quando eu era mais novo. E isso até se refletiu na minha dissertação de mestrado, né, em que eu falei sobre moda. E, cara, não tinha produção editorial em nenhuma faculdade pública. E isso, pra mim, era impossível, né? Porque se eu não passasse em uma universidade pública, a minha família não tinha condições de pagar uma universidade particular pra mim. Então também tinha isso. As minhas escolhas, elas estavam limitadas, obviamente, ao poder econômico da minha família, né? Eu não podia fazer qualquer coisa. Adicionado do fator da pequena pressão que a minha mãe fazia em mim. Hoje ela tem uma cabeça muito diferente, tá? Não cancelem a diva, a matriarca da família. Porque naquela época minha mãe falava que eu deveria ter uma profissão de verdade. E a gente sabe quais são as profissões que são consideradas de verdade, né? É engenharia, é medicina, é direito. E, sinceramente, quando eu tinha 18 anos, eu nunca me imaginaria sendo médico. Eu nunca me imaginaria sendo engenheiro. Eu nunca me imaginaria sendo jurista, né? Sei lá, advogado, juiz, nenhuma profissão que combinasse com o direito, porque eu sentia que eu era muito das humanas, né? E que eu não era bom. Eu coloquei na minha cabeça que eu não era bom em biologia, que eu não era bom em matemática, então absolutamente eu deveria ser de humanas. Gente,
Não me arrependo, sabe, de ter escolhido fazer letras. Eu acho que letras é uma carreira muito, muito, muito bonita. E a minha mãe gostou da minha escolha, então eu tive esse momento de validação com a minha família, de que. Com a minha família, não, com a minha mãe, de que era uma carreira que valia a pena, de que era uma carreira bonita, que era uma carreira digna. Então eu tava muito certa de que letras ia me trazer uma felicidade, embora eu não quisesse ser professor, né? Eu escolhi uma licenciatura sabendo o que a licenciatura significava, mas eu não queria ser professor. Até que eu me apaixonei, né, pelo ofício de ensinar, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não envolva também o ensino, né? Eu vou contar pra vocês, pra quem ainda não segue o canal, pra onde os meus pensamentos estão indo, mas mesmo nessa área, eu quero continuar de alguma forma ensinando as pessoas, porque eu gosto muito disso. Faz 10 anos que eu sou professor de francês e eu não me arrependo, sabe? Foi lindo essa trajetória nas letras. Foi algo muito, muito bonito que me trouxe muitas conquistas. Eu consegui viajar pra Europa em 2022, eu paguei toda a viagem sozinho. Eu me mudei várias vezes, pude morar sozinho. O francês me trouxe aqui pro Canadá também, porque foi justamente por falar francês que eu consegui me aproximar do meu orientador, que eu tive uma boa nota na prova e consegui a residência permanente aqui. Então, assim, muito do que eu tenho hoje eu devo ao francês. Então, a minha carreira em letras e outra, quando você se forma em letras, trabalhando com a linguagem, com a língua, com o discurso, isso se aplica a qualquer outra área, porque qualquer área, se você vive no mundo, você vai ter que se comunicar, né, da forma que for. Então isso vai ser um conhecimento útil pra você. Só que aí, quando eu fui fazer letras, eu senti que eu queria continuar mexendo com moda, porque naquela época, como adolescente, o meu sonho era ser editor-chefe da Vogue, sabe? Eu queria muito, muito, muito trabalhar na Vogue. E aí a minha pesquisa na letras envolvia literatura e moda. Então, eu pesquisei sobre a influência das descrições, das vestimentas, nas narrativas do Balzac, que é um autor francês, e ganhei prêmios de iniciação científica por conta disso. Tanto que na minha cabeça estava muito certo, né? Eu ia mexer com moda, eu ia pesquisar academicamente moda. E quando eu fui pro mestrado, dito e feito, né? Nesse meio tempo, eu me apaixonei pelo Japão. Eu queria aprender uma língua asiática e eu fiquei em dúvida entre coreano, japonês e mandarim. E naquela época, o japonês me pareceu o mais atrativo. Então, eu comecei a estudar japonês e me apaixonei pelo Japão. Então, eu dei essa guinada, eu não queria largar a faculdade, porque eu já tava na metade. Mas eu queria continuar estudando moda e eu queria continuar estudando moda japonesa. Terminei a graduação, fui pro mestrado. Então, vejam só como a minha trajetória ela é muito interdisciplinar. E eu sempre me culpei muito por não conseguir, sabe, decidir que área que eu quero seguir, por que que eu comecei a fazer letras, português, francês, e aí eu fui pro japonês, mas eu tava mexendo com literatura. Na minha cabeça não fazia sentido, eu me sentia mal, justamente por ser essa pessoa indecisa, por ser essa pessoa que não consegue ter uma direção única. E. Ai, Paloma. Vem, meu amor, você foi passear, você foi passear. Olha só. Eita! E aí, gente, eu me sentia muito culpado justamente por não ter uma trajetória linear como muitos meus amigos tinham, como muitos meus amigos que pesquisavam ali análise do discurso ou literatura comparada, e tava muito claro pra eles. Então eu sempre fiquei, e isso até hoje, no doutorado, isso me persegue, que é ser uma pessoa que tá transitando entre duas áreas, né? Uma pessoa que sempre tá pesquisando algo, mas tá com um pezinho ali. Quando eu tava na graduação, eu tinha esse pezinho da literatura, da letras e na moda. Quando eu fui pro. E aí, de repente, eu queria estudar um pouco sobre o Japão, mas eu não queria largar a graduação. Quando eu fui pro mestrado, e aí, finalmente, eu pude estudar moda japonesa. Eu comecei a me interessar pela filosofia. E daí, eu não conseguia me definir como um pesquisador puramente de Japão, porque eu tinha esse interesse na moda e porque eu tinha esse interesse na filosofia. Agora, na filosofia, que eu faço doutorado em filosofia, eu me interesso por neurociências. Então, assim, pra mim, a minha cabeça não consegue fechar um diagnóstico e pertencer a uma só área. Porque quando eu começo a pesquisar dentro da área, me acende algumas luzes de que talvez outras áreas sejam interessantes. Então eu começo a ler sobre essas áreas. E por muito, muito, muito tempo eu me culpei por ser uma pessoa interdisciplinar. Até que um amigo meu, o Edu, falou: cara,
na verdade, você ser essa galáxia repleta de interesses e de conhecimento só enriquece você, sabe? Você ser na época eu tava terminando o mestrado, ele falou: você ser um pesquisador de moda japonesa que tem esse conhecimento incrível em linguística, esse conhecimento incrível em literatura, só enriquece a forma como você faz a sua pesquisa. Assim como agora na filosofia, eu ser um filósofo que tem todo esse background em outras áreas também enriquece a forma como eu faço pesquisa. Mas pra mim, na minha cabeça, é muito difícil de colocar isso, é muito difícil de aceitar essa interdisciplinaridade como algo bom, porque afinal de contas eu nunca consigo me definir, nunca consigo me impor no mercado como a pessoa que faz tal coisa. E aos 30 anos, eu achei que eu teria uma grande identidade como profissional. Assim como as minhas amigas, eu tenho algumas amigas que têm uma identidade muito forte, que ganham salários muito bons, justamente por terem se especializado tanto em uma área que elas se tornaram profissionais cobiçadas dessa área. E quando eu tinha 30 anos, eu imaginei que eu também seria esse profissional. E aí isso me dói muito, assim, pensar nisso, ter que conviver com isso, estar sempre em transição. Parece que essa transição nunca vai acabar. E é angustiante de um certo ponto, né? Eu acho que agora, perto dos 30, eu finalmente tô entendendo o que eu gosto como profissional, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu não quero fazer com a minha vida também. E eu acho que essa maturidade, né, todo esse percalço. Hoje eu parei de tratar esse meu caminho como um desvio de caminho, né? Como, sei lá, é, um erro que foi sendo corrigido a cada etapa. E na verdade eu entendo como o caminho que eu tinha que percorrer pra chegar aqui, sabe? Como eu falei pra vocês, se eu não tivesse feito francês, muitas coisas da minha vida não teriam acontecido. Então não foi um desvio, sabe? Não foi um erro. Foi o necessário pra me trazer aqui hoje e me fazer perceber as coisas que eu quero, que eu não quero. Então acho que isso é importante, é ser indulgente com nós mesmos e abraçar a nossa trajetória como parte da nossa história, né? Uma parte da nossa história que vai trazer boas histórias, que vai trazer momentos felizes, momentos infelizes, que vai nos trazer amigos, e isso é muito bonito, né? Então hoje, finalmente, em que eu penso em ir para medicina, eu vejo assim que profissionalmente eu não tenho curtido mais profissões que são muito teóricas, sabe? Tem me incomodado ficar apenas na teoria, sem ter uma aplicabilidade. Então, a medicina me faz brilhar muitos olhos nessa questão de poder estar ali em contato com as pessoas, de estar em contato com a realidade do mundo, sem ser muito abstrato, sem ser muito descolado da realidade, como às vezes a gente é na literatura ou na filosofia. Em seguida, uma coisa que é importante pra mim profissionalmente é que eu tenho uma profissão intelectualmente estimulante, sabe? E a medicina, ela representa pra mim essa possibilidade. A filosofia, eu também acho ela intelectualmente estimulante, então ela também bate esse critério, mas ela não bate o critério anterior. Então a medicina bate esses dois critérios pra mim. Eu sei que a medicina não é um Dr. House. Não é um Grey's Anatomy que você vai lidar todo dia com casos brilhantes e que você vai, uau, ser um pesquisador que, sabe, um doutor genial que resolve a vida de pacientes com doenças raras. Não, eu sei que é muito menos que isso. E eu tô preparado pra isso, mas eu acho que de toda forma, se você quer ser médico, você tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa curiosa, uma pessoa que tá disposta a investigar junto com o seu paciente o que que ele tem. Isso me agrada muito, sabe? Essa ideia me agrada muito. Então, esses dois critérios. Aplicabilidade, né? Ser uma área que tem esse tato com a realidade e uma área que seja intelectualmente estimulante, me agrada. Em seguida, eu acho que lidar com pessoas eu gosto muito. E o que eu mais gosto de ser professor é justamente poder ajudar as pessoas. Elas chegam pra mim assim: Rafa, eu preciso aprender francês por tal e tal motivo. Eu já tive outras dificuldades. Eu tive professores que me traumatizaram pela forma de ensinar. Então, isso não funciona pra mim. Eu queria ver com você se a gente pode fazer diferente. Isso me agrada muito, sabe? Então, também é um critério pra minha vida profissional. Obviamente que eu gosto do lado biológico da medicina, né? Então, na filosofia, eu tenho estudado mais sobre neurociências, sobre entender o cérebro, entender doenças que afetam o funcionamento do cérebro. E, cara, eu sinto que eu vou ser muito feliz estudando isso. Eu sei que a medicina não é só isso, né? Até chegar na possibilidade de fazer neurologia, eu vou ter que ver muitas outras coisas. Mas eu tenho feito uma revisão profunda, para começar as aulas preparatórias para medicina. E
tenho amado, sabe? Tenho amado o mecanismo de sódio e potássio. Tem sido muito bacana entender sobre tecidos do corpo. Algo que eu lembro que eu gostava quando eu era adolescente, mas não fui injusto com ela e não dei a devida chance que eu poderia ter dado e que poderia ter dado super certo. Então, é por essa soma de critérios que o meu olho tem brilhado em relação à medicina. Obviamente, isso envolve também fatores financeiros, né? De ter a tal estabilidade financeira, de poder fazer uma coisa que eu gosto, mas que também dá retorno, né? Que paga as minhas contas. Claro que não vou mentir pra vocês que isso não é um critério importante, mas não é só sobre isso. Eu não conseguiria, acho que a minha geração, né, a Millennial, Gen Z, não consegue fazer algo puramente porque dá dinheiro, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre algo que a gente gosta e algo que dá dinheiro, né? Mas, gente, essa crise dos 30, que eu acho que certamente eu vou ter uma crise dos 40, eu acho que ela é necessária pra gente reavaliar o nosso período. E se a gente pensar bem, né, se eu for ser muito justo comigo mesmo, quando você tem 18 anos, você viveu 18 anos, né? Só que quantos desses anos você viveu sendo um ser consciente de ser um indivíduo, né? Quando você tem 18 anos, cara, você passou, sei lá, 6 anos da sua vida sendo uma criança, sendo um bebê, que nem entende, né, que tá ali chupando o dedo, que nem entende a realidade ao seu redor. E pra gente ser bem franco, você vai começar a entender essa realidade ao seu redor lá pelos 13, 14 anos. Então a gente tem, sei lá, 4 anos pra entender o mundo, entender quem nós somos e tomar uma decisão. E isso é muito injusto, é totalmente diferente de você viver 18 anos, sei lá, dos seus 20 pros seus 38 ou dos seus 30 pros seus 48. É completamente diferente. Então, assim, as escolhas que eu fiz quando eu tinha 18 anos ou quando eu era mais novo, elas foram importantes naquele momento e eu tenho que abraçar elas como parte da minha história, da minha trajetória. Mas tá tudo bem não me definir a isso, sabe? Tá tudo bem eu querer mudar, tá tudo bem eu querer jogar fora, entre aspas, 10 anos de dedicação acadêmica pra fazer outra coisa que hoje em dia faz mais sentido pra quem eu sou aos 30 anos. E se você também tá sentindo que de alguma forma você tá atrasado, que de alguma forma você esperava estar em outra etapa da sua vida aos 30 anos, cara, não seja maluco, sabe? Não se martirize tanto, porque a gente ainda tem muito pra viver. Vamos botar ali que eu faça medicina, que comece medicina ano que vem, aos 30, e que leve 10 anos, que é o que vai levar a minha formação, né? 5 de faculdade, 5 de residência. E eu termine com 40 anos. Se eu morrer com 85, eu ainda exerci a medicina durante 45 anos, sabe? E se eu quiser me aposentar antes, dá você ter trabalhado 30, 40 anos, né? Se eu viver mais do que isso, talvez ainda mais ainda. Então, assim, a nossa geração tem uma expectativa de vida altíssima. Não tem por que eu achar que eu tô velho demais pra fazer alguma coisa, que eu deveria já ter feito as escolhas, né? Quem tem 30 anos e tá no lugar que queria, ótimo, né? Que sejam felizes e que continue assim, né? Mas pra gente que tá nessa transição, que tá se entendendo melhor, talvez a gente só precisasse de mais tempo pra entender quem a gente é e o que a gente gosta. E não tem nada de errado com isso, sabe? A gente não tá fazendo nada de errado, a gente não tá fazendo mal a ninguém. A gente tá, pelo contrário, explorando o conhecimento humano, que é a coisa mais bonita que alguém pode fazer, sabe? Que é você conhecer um pouco de cada coisa. E eu tenho certeza que, apesar, obviamente, de todos os malefícios e percalços que era viver na época antiga, eu gosto muito eu acho que eu teria sido muito feliz de viver na Grécia Antiga, por exemplo, né? Por esse aspecto que eu vou comentar. De poder ter sido uma pessoa interdisciplinar, como vários autores que a gente conhece aí, né? Platão, Aristóteles, eram, né? Eles eram pessoas que entendiam de matemática, de física, de química, de biologia, de anatomia humana e de filosofia, né? De teologia. Conhecer um pouquinho de cada coisa. E é claro que o pensamento deles não teria sido tão bem construídos se eles não tivessem essa percepção mais holística do que é o conhecimento humano. Então hoje em dia, eu fico muito feliz de ser uma pessoa interdisciplinar. Eu tenho certeza que se um dia eu vier a me tornar um médico, eu vou ser um médico muito mais empático, um médico muito mais humano, muito mais sensível, que entende as doenças não só no seu aspecto patológico, mas também no seu aspecto cultural, no seu aspecto humano, no seu aspecto filosófico, né? Na filosofia, quando a gente lida com questões envolvendo cognição, envolvendo a consciência, que é parte da pesquisa que eu faço. Então, conhecimento, ele nunca vai te empobrecer. Ele sempre vai te enriquecer e ele sempre vai te tornar uma pessoa mais hábil para transitar, né, entre as diversas áreas e ser uma pessoa interessante, no final das contas. Não é mesmo?
Então eu espero que essa reflexão tenha chegado nas pessoas que precisavam ouvi-la, né? Nas pessoas que disseram pra mim que estão junto comigo, de mão dadas, dizendo que estão na crise dos 30 anos, dos 40 anos. Vocês não estão sozinhos, estamos todos nessa, né? Tenho muitos amigos, aqui em casa também eu, o Rafa, a gente tá repensando nossa trajetória. E eu acho que vale a pena, sim, se você tá em dúvida, se você não tá feliz com o seu percurso profissional atual, repensar um pouco, se dar um pouquinho de carinho e entender que é melhor você sofrer, entre aspas, agora, enquanto você é jovem, do que ter, sei lá, seus 80 anos, seus 90 anos e se arrepender de não ter feito coisas. Eu acho que, gente, isso é o mais triste de tudo, sabe? É você sentir que você não tem mais tempo hábil pra lidar com as coisas. Porque o tempo vai passar, sabe? Eu vou ter 40 anos, daqui 10 anos, eu vou ter 40 anos e eu posso estar me formando em medicina, eu posso estar me formando em neurologia ou não. Né? Ou eu posso estar nesse lugar de eterna indignação. Eu sei que se eu continuar na filosofia e batalhar muito, talvez eu chegue na mesma estabilidade que eu acho que a medicina pode me proporcionar. Mas eu acho que pela soma de fatores que eu comentei com vocês, o lado muito abstrato, muito teórico, vai me bloquear em alguma etapa. Então, acho que essa mudança ela é válida, eu estou nutrindo ela. Ela está cada dia mais certa, mas ainda não é uma decisão tomada. E eu acho que eu queria trazer essa reflexão com vocês. Vocês gostam do meu falatório, né? Gostam da minha ablação, pra gente pensar um pouco que não estamos atrasados coisa nenhuma. A crise, ela é válida, ela é necessária e reavaliar é preciso, sim, para que mudanças possam acontecer. E a gente tem que abraçar as mudanças como parte da nossa vida, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva aqui no canal. Também deixe seu comentário com alguma parte que fez sentido pra você. E eu prometo que semana que vem vai ter vlog, tá, gente? Mas essa semana eu queria muito trazer esse pensamento, exteriorizar esse pensamento pra vocês. Mas hoje tem Nuit Blanche aqui em Montreal. Então as coisas ficam abertas até 1 da manhã. E eu e o Rafa, a gente vai lá na Biosfera ver o planetário. Vai ter também um show de música disco nas estrelas. Então semana que vem eu prometo que eu trago pra vocês esse ladinho da vida cotidiana, tá bom? Um beijo pra todo mundo que acompanha aqui o canal. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo por aqui. Tchau, tchau.